morreu numa cruz. Uma cruz. Então ele se humilhou, se diminuiu, se esvaziou por nós. Então, o Pai, versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O Senhor o exaltou, porque ele se humilhou por nós. E Paulo, ele está seguindo a carta assim: meus irmãos, eu quero a unidade de vocês. Eu estou vendo o amadurecimento de vocês. Eu quero a unidade de vocês. Mas eu quero que vocês coloquem os interesses de vocês abaixo. Põe abaixo. Por quê? Porque eu quero que vocês sigam um exemplo de Cristo. Porque Cristo se humilhou. Ele se esvaziou de si mesmo. Irmãos, essa palavra é para nós. Não é só para Filipenses. É para nós. Seguir o exemplo de Cristo, adotando uma posição de servo, porque foi isso que ele fez. Servo, ele se humilhou, ele morreu por nós e foi exaltado pelo Pai. Glória a Deus. Versículo 12, o apóstolo vai falar sobre o amadurecimento desses irmãos. Versículo 12 diz assim: assim, meus amados, como vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e se regozijem-se comigo. Paulo fala aqui que, mesmo na ausência dele, eles estavam indo muito bem. Mas que eles tinham que agora pôr a ação da salvação em prática, com temor e tremor. Irmãos, aqui, quem é professor e quem é pai, sabe que quando você ensina algo, né, para o seu aluno ou para o seu filho, não há alegria maior do que quando ele aprende de verdade e ele faz na sua ausência, não é? Você ensina. Meu filho é assim, ó, né? Leva ele lá, ó, é assim que a gente vai fazer. Você vai aqui, abre a sua Bíblia, procura aqui, vou te ensinar a procurar o capítulo, o versículo. Vou te ensinar aqui a ler, a você entender. E aí você se aplica naquilo. Você conversa, você fala e tem que ensinar várias vezes. Não é? Como professor, como pai. Você precisa ir corrigir e ensinar de novo. Porque
às vezes falhou alguma etapa do processo, e aí chega um momento em que você está com as suas costas viradas, fazendo alguma outra tarefa. E de repente seu filho está lá, fazendo aquilo que você ensinou, sem grito, sem discussão, sem você pedir, sem você... Não é? Não tem alegria maior do que quando você ensina e a pessoa aprende, e ela faz, e ela faz, e ela refaz. Gente, uma alegria tão grande. Eu falo, toda vez eu converso com o Fernando em casa, e a gente lembra da aula de Tiago, né, que eu dei para os irmãos na comunidade, e daquela aula de como fazer um estudo. Gente, para mim aquilo ali, eu fiz de todo o meu coração, porque eu gosto de ensinar. E aí eu vi depois os irmãos aplicando aquilo. E a cada dia que eu venho aqui e eu vejo o Renatinho abrindo, o diácono Renato abrindo o culto, ou fazendo o dízimo, irmãos, ele aplica aquilo que ele aprendeu naquele dia, naquela aula. Eu fico tão feliz. E muitos outros irmãos, estou falando do Renato porque, né, hoje a gente teve uma conexão com o Senhor aí, direto do trono. Mas eu fico muito feliz. Assim como os meus alunos, assim como o meu filho. Eu estou em casa para ele ensinando, e eu fico e canto música. E esses dias eu ensinei a musiquinha para ele lá do No Egito escravo fui, sim, sim, assim. No Egito escravo fui, do vil faraó. Aí eu faço, triste, bem triste estava meu e faço gesto para ele. Eu começo a música. E aí ele faz, né? No Egito escravo fui. Ele faz, sim, sim, assim. No Egito. Aí depois ele fala, triste, bem triste estava. Ele faz, triste, bem triste estava. Aí ele ergue as mãozinhas e faz, liberta-me, Senhor. Mas é porque eu canto todo dia a música para ele. Ele entende que Israel foi liberto pelo Egito? Não entende, irmãos. Mas vai chegar um dia em que ele vai lembrar dessa música. Ele vai lembrar dessa música. Um dia eu vou contar essa história para ele, eu vou ler a Bíblia com ele, e ele vai lembrar dessa música. Esforço. Eu não precisava estar fazendo isso. Mas é porque o meu interesse é que ele viva o Senhor com todo o seu coração, assim como eu vivo o Senhor com todo o meu coração. Irmãos, é esforço diário, é entrega, é renúncia. E é isso que você faz todo dia, pai, mãe. É entrega e renúncia. Eu tenho certeza que os pastores dessa comunidade, eles ficam alegres quando vocês tomam a iniciativa, pastor, olha, eu quero trabalhar no ministério de louvor, eu quero vir aqui servir a comunidade, eu quero lavar o chão, eu quero limpar o teto, eu quero pintar, eu quero trabalhar com as crianças, eu quero dar a aula, eu quero... E você pega o negócio, vai até o fim, faz, porque você se dispôs, você teve a vontade. Eu tenho certeza que eles ficam muito alegres por ver o seu amadurecimento, o seu crescimento nas aulas, do lidere 1, lidere 2, no ser livre. Eu tenho certeza que eles ficam assim, com o coração que salta pela boca, com o amadurecimento de vocês, com o nosso amadurecimento. Eu tenho certeza, porque é assim que a unidade ela vem para que a gente se entregue. É cada vez menos nós e cada vez mais Jesus. É cada vez menos nós e cada vez mais os irmãos.
É cada vez menos nós. É sempre assim. Porque nada é para sempre aqui. A nossa vida, ela sempre tem que estar direcionada para o céu. A nossa vida eterna. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? A nossa vida é só trabalho? A nossa vida é só relações? É só estudo? É só amizades? É só danças? É só festas? É só momentos de lazer? A nossa vida não é essa aqui não, irmãos. O Senhor deu essa terra para a gente desfrutar o que há de melhor nela. Mas o nosso lar não é aqui não. Nosso lar é o céu. Nosso lar é o céu. Nossos olhos têm que estar para cima. Olhando para cima. Esquece as coisas que para trás estão. O apóstolo Paulo mais para frente. Abre comigo. No capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, preste atenção, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O prêmio aqui é a nossa salvação, a nossa coroação no céu, a nossa glorificação na eternidade. O apóstolo fala assim, ó, eu esqueço dessas coisas, títulos, aquilo que estão me dando, aquilo que me deram uma vez, o meu histórico familiar, a minha cultura, isso aí não me importa, eu esqueço de tudo isso, porque eu prossigo para o alvo, olhando para a eternidade, olhando para Cristo. E o apóstolo Paulo continua no capítulo 15 dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, meus irmãos, se vocês pensam de modo diferente disso, vamos dar uma lida aí. Dá uma lida. Presta atenção no que o apóstolo está falando. A nossa vida não é essa aqui, não. Nós temos coisas para conquistar aqui. O Senhor nos dá, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá conforto. Amém. Não é pecado você buscar uma posição na sua empresa, na sua casa. Não é pecado, irmão. Mas pensa. Isso aí vai me levar até onde? Aqui na terra. E até onde no céu? Vale a pena seguir uma carreira brilhante na terra e não prosseguir para o alvo? Não vale a pena. Eu estou fazendo a minha conclusão. Essa é a minha conclusão. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos continuar aí os próximos versículos. A próxima parte do capítulo aí. Dos versículos de 12 a 17. Depois que Paulo fala tudo isso, né? Sobre ele estar ausente, mas fazer um pedido. Ponham em ação. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade. Ele fala,
de novo, algo muito difícil para nós. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Irmãos, de novo, o apóstolo nos dá algo impossível de se cumprir na nossa força. Façam tudo sem queixas. Quem que faz algo nessa vida sem queixa? Eu tenho certeza que você está pensando agora assim, ai Senhor, nossa, que calor. Meu Deus, que calor. Olha, estou suando demais. Oh, minha mão, meu Deus. Você está pensando, nossa, essa igreja podia ter um ar-condicionado, né? Por que o pastor não investe nisso? Porque a gente é assim. Sempre tem uma queixa, uma reclamação. Sempre tem. Não é? No nosso casamento, a gente sempre tem uma queixa para fazer. A gente sempre tem uma reclamaçãozinha. Nunca tá bom, né? Os irmãos se olhando aí, ó. Nunca tá bom em nada. Na igreja não é diferente. Nunca tá bom, não é? A igreja tá de verde. Ah, mas eu não gostei dessa cor. Eu queria tudo branco. Não tá bom. Né? A cantina vai ser cachorro quente. Ai, nossa, podia ser bolo. Né? Um pão, de repente. Só pão. Mas cachorro quente. Não é? A gente reclama de tudo. Ai, Senhor, essa palavra eu não gostei, não. Filipenses não é o livro que eu gosto. Eu gosto mesmo é de Salmos. Né? A Fernanda podia pregar em Salmos, que eu gosto. Mas Filipenses... Ai, tem que fazer a leitura dos 4 capítulos. Ai, nossa. Ai, não vou fazer. Tudo tem queixa, reclamação. Sempre tem reclamação. Porque a gente gosta de reclamar de tudo. Tudo. Nada tá bom. E aí o apóstolo fala, façam tudo sem queixas nem discussões. Meus irmãos, façam sem queixas e nem discussões. O contexto aqui é da igreja, dentro da igreja. Irmãos, é onde a gente mais tem reclamação e discussão. É mais picuinha e briga, e porque o irmão não olhou para mim, é porque ele não me cumprimentou, é porque eu não consigo trabalhar com ele, porque ele é muito arrogante, porque, nossa, ela é muito mandona, porque... Irmãos, eu tenho certeza que quando... Sempre tem evento aqui, e quem trabalha nos eventos, quem não participa do trabalho dos eventos... É uma bênção, porque vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Mas quem trabalha sempre sai com... Por quê? Porque, gente, a gente está lidando com pessoas. Pessoas são difíceis. Se a gente não souber lidar com as pessoas, não consegue trabalhar. E aí todo evento tem reclamação. Porque a comida não estava... A comida não, porque a comida está sempre muito boa nessa igreja, não tem do que reclamar. Mas nossa, estava muito calor. Nossa, não tinha espaço suficiente. Nossa, porque não sei o quê. Nossa, porque o dinheiro. Porque o irmão que não veio. Porque o outro deu o nome. Porque eu não sei o quê. Não sei o quê. Sempre tem discussão. Sempre tem. Em todos os eventos que a gente vai fazer, evento de mulheres, evento de jovens, eventos... E tudo. É sempre discussão. O apóstolo está falando, não façam tudo sem queixas. Nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Como é que a gente quer fazer a diferença no meio da nossa geração corrompida e depravada, se a gente age como a geração corrompida e depravada? Como que pode?
Qual que é a diferença de você, crente, para um não crente? Que reclama o dia inteiro, é na empresa, vive reclamando o dia inteiro. E você, crente, também reclama o dia inteiro. Qual que é a diferença? Como é que você vai fazer a diferença na geração corrompida e depravada? Se você age exatamente como a geração corrompida. E isso não só nas discussões e brigas, mas é no seu palavreado, nas palavras que você usa, no comportamento que você faz, nas roupas que você veste, que parece mais com o mundo do que com a igreja, com a luz de Cristo. Como é que pode? Vive um casamento que parece mundano. Tem as conversas nas rodas dos grupos de WhatsApp, da mesma forma que o descrente também. Fala palavrão do mesmo jeito que o descrente fala. Se irrita da mesma forma que o descrente se irrita. A gente não é perfeito, eu sei. Também não sou. Mas nós precisamos estar inculpáveis, irrepreensíveis. Porque o diabo gosta de apontar o dedo na nossa cara e falar assim: ué, você não era crente? Eu duvido. Não tem um aqui que não tenha escutado essa frase. Ué, você não era crente? Você não era crente? Né? Aí você fica aqui, ó. Você fica aqui com a vergonha na sua cara. Eu sou. Mas não estou refletindo a glória de Cristo hoje. Não fui pacificadora hoje. Não estou refletindo a glória de Cristo. Mas amanhã eu vou. Amanhã, se Deus quiser. É uma briga interna todos os dias. Mas é na força do Senhor. Pela nossa força não dá. Pela minha força não dá, pela sua força não dá. Mas pela força do Senhor dá. Pela força do Senhor dá. Para isso a gente precisa ter unidade com o Senhor. Ter unidade com Deus, adotando uma posição de servo, servindo a Cristo, servindo aos outros primeiro. É assim que nós alcançamos o amadurecimento. E olha o versículo seguinte. Ele fala: como? Como eu posso fazer isso? Retendo o quê? Firmemente a palavra da vida. Foi o que o diácono Renato falou no começo do culto. Não é? Como que pode ser unido? Como que nós possamos estar na videira? Permanecendo em Cristo. Como que a gente permanece em Cristo? Retendo a sua palavra. A gente retém a sua palavra. Retenha a palavra no coração. E aí sim, vocês brilharão como as estrelas no universo. Pensa nas estrelas. Aquela escuridão. Não é? Aquela escuridão. Quando você vai para o mato, para o campo, você vê melhor. Aquela escuridão, aquele breu. Só dá para ver o quê? As estrelas. Pensa, a escuridão é a geração depravada e corrompida. Nós precisamos ser as estrelas que brilham no universo. As estrelas que brilham no universo. Elas não se contaminam com a geração corrompida. Amém? Irmãos, nos últimos versículos de 19 a 30, nós vamos ler agora. O apóstolo fala sobre os seus parceiros na fé, tá? Os seus parceiros ali de ministério. Timóteo e Epafrodito. Versículo 19, diz assim: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente,
para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, ele é quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, em que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Aqui o apóstolo, ele vai falar de Timóteo, dizendo que Timóteo, no versículo 20, não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Qual foi o porquê? Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então ele falou, Timóteo foi aprovado, porque ele não está buscando os seus próprios interesses, mas ele está colocando os interesses dos outros acima dos dele. Assim como o Epafrodito, que viajou de Filipos para Paulo, na prisão, muito provavelmente em Roma, para levar os donativos e aquilo que ele estava necessitando naquele momento, e quase morreu ali naquela viagem. Mesmo assim, o apóstolo diz que, o quê? Ele quase morreu por amor à causa de Cristo. O apóstolo, além de citar o exemplo maior de todos, o maior exemplo que a gente pode seguir, que é o exemplo de Jesus, ele dá aqui duas possibilidades para nós, humanas, homens, que estavam colocando os interesses dos outros, os interesses da igreja, os interesses de Cristo, acima das dele. Epafrodito quase morreu, mas ele deu a sua vida à causa de Cristo. É isso que Paulo está exaltando na vida desses dois homens, desses parceiros de ministério. E aí, irmãos, já estamos no fim da mensagem, mas eu queria que esses versículos trouxessem a reflexão para nós. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós nessa noite. Quero que você abaixe sua cabeça agora, no momento, e responda com sinceridade. Será que eu estou tendo um relacionamento profundo com Deus, a ponto dele manter o meu relacionamento de unidade com os meus irmãos? Será que estou seguindo o exemplo de Cristo, que se tornou servo e se humilhou, colocando a necessidade dos outros acima
acima da dele? Não me apegando a títulos, cargos ou posições? Será que eu estou retendo firmemente a palavra de Deus? Para me tornar irrepreensível, para me tornar como as estrelas que brilham no universo, no meio de uma geração corrompida e depravada? Será que eu estou dando o meu tempo, recurso, amor, paciência, meu dom para servir os outros? Doando a minha própria vida pela causa de Cristo? Será? Hoje. Responda com sinceridade essas perguntas para o Senhor. Nós estamos chegando ao final do ano, um poucos dias para o final do ano. E todos os anos, a gente entra ano e sai ano. Nós colocamos as mesmas metas para o Senhor. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso me aplicar mais. Senhor, eu preciso servir mais. Senhor, eu preciso ler mais. Senhor, eu preciso orar mais. E chega no fim do ano, você está pior do que quando começou. Muitas vezes nós desistimos na primeira tribulação, no primeiro tormento. A gente só consegue ouvir as vozes das outras pessoas. A gente só consegue olhar para os problemas. Senhor, não dá. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso de um tempo só para mim, no meu quarto fechado. Eu preciso de um quarto de oração para eu poder orar. Senhor, eu preciso ter a Bíblia NVI para eu poder ler. Senhor, eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso que o pastor toque no meu ombro e fale: filho, olha, o ministério está precisando da sua ajuda. Vem, trabalha. Nós colocamos empecilhos para o Senhor para poder servi-lo. Sempre. Nós sempre ficamos, não, precisa ser a oportunidade certa, no momento certo, no dia certo, porque precisa estar chovendo, porque precisa estar sol, porque não pode ter ninguém. Todo ano é sempre a mesma coisa. Nós colocamos sempre metas e, Senhor, eu vou fazer mais. Senhor, eu vou fazer mais. Senhor, eu vou me explicar mais. Senhor, eu vou viver com mais unidade, com mais afeição para os meus irmãos. Senhor, eu vou viver com mais amor. Senhor, eu preciso servir a minha igreja com mais força. Aí vem o primeiro obstáculo. A gente desiste. A gente não quer mais. Aí fala: eu vou ficar no banco só escutando a palavra, que é isso que eu faço de melhor, porque senão eu vou me magoar, senão eu vou me entristecer. Senhor, senão não vale a pena, porque tem que ser do meu jeito. Quantas e quantas vezes nós não fazemos isso? Todos os anos. Todos os anos. Irmãos, e eu me coloco nesse todos os anos. Todos os anos eu falo para o Senhor: Senhor, eu quero me doar mais, eu quero me aplicar mais. Senhor, eu quero ser mais na minha família. Senhor, eu quero me doar mais no meu ministério. Eu quero fazer mais, eu quero poder fazer mais. Eu quero orar mais, eu quero me dedicar mais ao Senhor. E todos os anos, meu coração se entristece porque eu não consegui fazer. Nós estamos sempre tentando fazer na nossa força, mas não é na nossa força que nós conseguimos fazer. É na força do Senhor. Lembra da alegria, joy. Jesus, outros e depois você. Aí sim nós conseguimos seguir na força do Senhor, na alegria do Senhor e viver em unidade. Aí sim nós podemos mudar. Aí sim nós podemos fazer. Todos os anos.
Se você ficar esperando uma oportunidade perfeita, essa oportunidade perfeita nunca vai chegar. Porque sempre vai ter um empecilho. Sempre vai ter algo que vai te tirar do foco. Sempre tem. Porque Satanás não quer que você se levante. A sua natureza humana também não quer que você se levante. Mas o Senhor quer que você se levante. Ele quer que você sirva a Ele de todo o coração, de toda a sua força. Deixa de lado as discussões, o egoísmo, a picuinha, a fofoca, a inveja, a amargura, a tristeza, seja o que for que você precisa deixar, deixa hoje nos pés do Senhor. Entrega para o Senhor tudo, para que 2024 não seja um ano em que você chega lá no final e fale para o Senhor, Senhor, eu não consegui fazer o que eu queria fazer. Mas que seja um ano que você chegue para o Senhor, entregue de todo o seu coração e fala, Senhor, esse ano eu consegui orar mais. Eu consegui ler mais a Tua palavra. Eu consegui ler a Bíblia inteira. Eu consegui ter amizades que me levam para mais perto do Senhor. E não amizades que me tiram do centro da Tua vontade. Senhor, eu me entreguei tanto para o Senhor, que eu estou cheia de Ti agora. E eu quero fazer mais em 2025. Irmãos, essa palavra é uma palavra que queimou no meu coração durante essa semana. Demais. Porque eu não sei você, mas eu quero fazer mais para o Senhor. Eu quero fazer cada dia mais para o Senhor. A gente coloca o tempo. Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, eu não tenho tempo. Nós temos tempo. É uma questão de prioridades. Às vezes a nossa prioridade não está no centro da vontade do Senhor. A nossa prioridade está no centro da nossa vontade. E aí a gente não tem tempo mesmo. Porque o trabalho já consome o nosso tempo. A gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Precisa ter tempo para a família? Precisa. Mas eu tenho certeza que entre esses tempos, você tem um tempo de descanso e entretenimento. Um tempo em que você fala, não, agora eu vou relaxar, né? Vou relaxar. Mas e o Senhor? E o Senhor? Tem uma música que eu canto para o Benjamin, que é aquela, a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma corta, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma corta, ó, que ensinamento glorioso, a formiguinha dá ao preguiçoso. Ó, que ensinamento glorioso, a formiguinha dá ao preguiçoso. Aí vem o ponto que me machuca essa música. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Essa parte me dói. E é só uma música infantil. Toda vez que eu escuto essa música, Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Isso me machuca profundamente. Porque uma das desculpas que eu dou para o Senhor é, Senhor, eu não tenho tempo. Eu não tenho mais tempo, Senhor. Mas eu tenho tempo. É que as minhas prioridades estão em outro lugar. O Senhor não quer o resto que você dá para Ele. Ele quer o completo. Ele quer as primícias do seu tempo. E as primícias do seu tempo, eu não estou falando que é a parte da manhã, não. Você precisa fazer um devocional, acordar às 5 da manhã, porque parece que quem é mais espiritual é quem sobe monte,
quem hora da madrugada, né? E quem acorda para fazer o devocional às 5 da manhã. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando o principal do seu tempo. Qual é a parte melhor que você tem a dar para o Senhor do seu tempo? Senhor, de verdade, entre o meu trabalho, o meu estudo, a minha família, eu tenho 10 minutos. Mas vai ser o melhor 10 minutos que você vai dar para o Senhor. O melhor 10 minutos. Não foi só o que sobrou, mas é o melhor. Senhor, eu quero esse tempo com o Senhor. Ah, mas a criança está gritando. Irmãos, eu amo ler, eu amo estudar, eu amo mesmo. Eu amo mesmo. E depois que o Benjamin nasceu, eu me vi num impasse de como conseguir conciliar a minha vida devocional e a minha leitura dos meus livros e a minha leitura bíblica e tudo aquilo que eu gostaria de fazer para o Senhor. Com uma criança. Com um bebê. E várias vezes eu chorei, Senhor, eu não tenho tempo. Senhor, me dá tempo. Até eu entender que não é eu sentar num momento propício, apropriado, vou ler a minha Bíblia tranquilamente e ler, não. Benjamin está brincando. Várias vezes ele me interrompe. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo um livro, eu estou orando com o Senhor, e ele está ali, e ele quer que eu brinque com ele, e ele quer que eu fale com ele. Eu faço, irmãos. Porque é esse tempo que o Senhor preparou para mim. Eu incluo ele nesse tempo. Ministro sobre a vida do meu filho. Oro por ele em voz alta. Falo, filho, fala amém. Ele fala amém. Aleluia, aleluia. É assim que a gente faz. É assim que a gente precisa fazer. Várias vezes eu dei desculpa para o Senhor, não vou fazer porque eu não tenho tempo. Mas não é. A primícia do meu tempo é essa. E o Benjamin é a bênção que o Senhor me deu. É dessa forma que eu vou louvar o Senhor. É dessa forma que eu vou viver minha vida para o Senhor. É dessa forma que eu gasto meu tempo. Não é só o que sobra, o Senhor sabe disso. Mas é a primícia do meu tempo. Hoje, irmãos, eu quero que vocês saiam daqui pensando sobre essa palavra. Sobre o amadurecimento, sobre a unidade que a gente precisa ter nessa igreja. Entregar as nossas vidas para o Senhor. Eu queria que vocês se colocassem de pé agora. Necessidade sempre tem. Serviço sempre tem. Sempre tem. Sabe o que falta? Falta homens e mulheres dispostos a seguir ao exemplo de Cristo, se tornarem servos, colocando os interesses dos outros acima dos seus. É isso que falta. Falta nós deixarmos o nosso eu e vivermos joy. E vivemos a alegria do Senhor. Jesus, outros e depois a nós. Irmãos, eu tenho certeza que tem corações nessa noite pulsando igual ao meu. Nós precisamos, a palavra do Senhor, ela precisa trazer ao nosso coração mudança de atitude. A gente precisa mudar, ela não pode sair daqui vazia. Ela não pode deixar o nosso coração de qualquer jeito. Seu coração tem que estar pulsando e falando, Senhor, eu preciso servir. Senhor, eu preciso ter mais unidade com Cristo.
Eu preciso entender que a minha necessidade vem depois, a sua vem primeiro. Eu quero orar pela vida dos irmãos. Mas eu quero nessa noite que você que ouviu essa palavra e você que quer viver a verdadeira alegria do Senhor na sua vida, você que acha que você precisa deixar algo para trás, deixar de lado para viver a verdadeira alegria do Senhor, para viver a verdadeira unidade que o apóstolo aqui está pedindo para nós, e que eu tenho certeza que Cristo pede nessa noite de você, unidade. Eu quero que você venha para frente, como um ato profético, com um ato de entrega ao Senhor da sua vida de 2024. Pensando que daqui a alguns dias você entrará em um novo ano e que a sua vida necessita de mudança. Não dá para ficar do jeito que dá. Não dá para viver do jeito que está. A gente precisa mudar. A gente precisa viver a verdadeira unidade no Senhor. Eu quero que você venha aqui na frente, como um ato realmente de fé, com uma posição que você toma na presença do Senhor. Senhor, eu necessito estar aqui, porque eu quero entregar a minha vida toda para Ti. Eu não quero mais viver com ambição egoísta, eu não quero mais viver, Senhor, para mim, mas eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver, Senhor Jesus, na Tua casa. Eu quero viver para os meus irmãos. Eu quero viver, Senhor Jesus, na Tua presença, me entregando cada vez mais, para que a Tua alegria preencha o meu coração. Eu quero que você entregue a sua vida nessa noite.